Oi, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. E a história de hoje se encontra em Lucas, capítulo 7, e o versículo 36, que diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eu quero dizer para vocês que Simão, fariseu, convidou Jesus para ir jantar na casa dele. E Simão foi um homem que teve uma dívida perdoada, como nós vamos ver aqui no decorrer da história. E por isso ele ofereceu ali um jantar de gratidão. E quando Jesus chegou na casa daquele homem, Jesus entrou e tomou lugar à mesa e se assentou. E uma pecadora da cidade ficou sabendo que Jesus estava ali, e com um vaso de alabastro aquela mulher foi àquele encontro também oferecer gratidão, porque também ela tinha uma dívida muito alta que foi perdoada. Então ela também estava muito grata. E ali ela foi. Quando chegou lá por de trás, aos pés do Senhor, aquela mulher começou a chorar. E lágrimas regavam os pés do Senhor Jesus. E ela enxugou com os cabelos e ungiu os pés do Senhor Jesus com bálsamo. E eu quero dizer para vocês aqui que eu aprendi com essa história que aquela mulher foi adorar a Jesus na casa de um homem que pensava mal a respeito daquela mulher. Aquele homem, ele via ela como uma pecadora, ele não via ela como uma pessoa que foi perdoada. Aquela mulher estava ali adorando, chorando na presença do Senhor o tempo todo, e enquanto ela estava ali de joelho, prostrada, adorando o Todo-Poderoso, havia alguém sentado pensando que aquela mulher não era digna de estar ali, e que se Jesus fosse mesmo profeta, ele saberia quem e qual era a mulher que estava tocando os pés dele. Aquele homem chegou a duvidar de Jesus, aquele homem acreditava que Jesus era um profeta, mas quando ele viu que aquela mulher tocou os pés do Senhor, ele ficou ali pensando mal, porque aquele homem não enxergava aquela mulher como uma pecadora arrependida, ele enxergava ela como uma mulher que era uma pecadora e que tinha um passado, quem sabe, uma história muito triste, né? E aquele homem olhava para aquela mulher e ele desprezava ela. E ele assim pensou mal a respeito dela. Quem sabe aquela mulher ela nem sabia, nem imaginava que aquele homem estava ali sentado e olhando para ela e pensando: nossa, como pode essa mulher pecadora estar aqui nessa situação? Porque ele não achava que ela era digna de estar ali. Por causa do passado dela, aquele homem conhecia aquela mulher, aquele homem conhecia a história daquela mulher. Mas Jesus, que conhece o pensamento do homem, que sabe de todas as coisas, viu o que se passava na mente de Simão. Jesus chamou ele e disse para ele que tinha uma história para contar para ele. E ele mais que prontamente se propôs a ouvir aquela história muito empolgado. E Jesus disse para ele que certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E ele, naquele momento, ele disse: certamente aquele a quem mais foi perdoado. Jesus disse para ele: disseste, julgaste bem, Simão. Aí Jesus voltou para a mesa e disse: tu vês esta mulher, Simão? E aí o Senhor começou a dar uma lição para aquele homem e disse para ele que Jesus entrou na casa dele, não deu água para lavar os pés do Senhor Jesus. Era um costume que os judeus tinham, que quando chegava um viajante, dava água ali para os servos da casa, e o servo da casa lavava os pés do convidado. E Jesus cobrou dele que ele não deu água para lavar os pés do Senhor Jesus.
No entanto, aquela mulher regava os pés do Senhor Jesus com lágrimas. O Senhor disse isso para ele. E Jesus foi mais e disse para ele que não saudou ele com o ósculo santo. No entanto, aquela mulher não cessava de beijar os pés do Senhor. E Jesus foi mais, Jesus disse para ele que ele não ungiu o Senhor. Irmãos, eu fico pensando, aquele homem tinha autoridade, sim, para ungir Jesus. E no Novo Testamento, quem tinha essa autoridade eram os presbíteros, como está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 5, os presbíteros que tinham essa autoridade, e os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus. Eu acredito que Simão era um presbítero, porque se Jesus cobrou dele, é porque ele tinha sim a autoridade. Jesus mostrou para Simão que o que não foi errado ele ali oferecer um jantar na casa dele, mas ele deixou de fazer o principal. Eu quero aqui dizer para você, quem sabe Simão estava preocupado em oferecer ali, dar o melhor, um melhor jantar. Quem sabe estava preocupado com os convidados que estavam à mesa. Quem sabe Simão estava preocupado se mais pessoas iriam chegar naquele lugar. Quem sabe Simão estava preocupado se as cadeiras, o lugar seria o suficiente para que, se alguém soubesse, fosse chegar ali, porque onde Jesus passava, arrastava multidão. Quem sabe Simão estava preocupado porque se aquela mulher teve acesso, outras pessoas também podiam chegar naquele local. Eu quero dizer para você que não foi errado Simão oferecer ali uma janta, mas Simão não se atentou para as coisas principais. Simão não recebeu Jesus, não deu água para lavar os pés cansado do mestre que vinha da viagem. Simão não se atentou para isso. Simão não recebeu Jesus com o ósculo santo. Simão não fez ali uma recepção calorosa como deveria ter feito. Simão não ungiu o Senhor Jesus. Aquele momento o Senhor esperava isso dele. Se Jesus cobrou dele é porque Jesus sentiu falta. Jesus foi lá para isso. Jesus foi lá com esse pensamento para que Simão recebesse ele, desse água para lavar os pés dele, desse o ósculo santo, ungisse a cabeça dele. Mas aquele homem não se atentou para isso. E eu quero dizer para você, quem sabe essa daí foi a grande falha na vida de Simão, porque ele estava ali preocupado com aquela mulher, ao invés de estar preocupado em fazer o seu dever de casa, ele estava ali com o pensamento focado naquela mulher que estava ali ungindo os pés do Senhor com bálsamo. Simão deixou de acreditar que Jesus era um profeta por causa dessa atitude daquela mulher. Eu quero dizer para você que é tempo de ungir Jesus. É tempo de ungir aqueles que estão feridos. É tempo de receber de braços abertos aqueles que vêm de longe. Simão não deu água para lavar os pés cansados do nosso mestre. Não deu água para lavar os pés empoeirados do nosso querido Jesus. Mas é tempo de nós ungir aqueles que estão feridos, passar o bálsamo nas feridas dos doentes. Que Deus abençoe vocês, meus queridos amigos. Medita nesta palavra, porque esta palavra tem sido para todos nós de grande ensinamento. Que Deus abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Amém?